O Lula fez uma campanha que todo mundo apoiou, foi a campanha vencedora, que teve uma promessa de acabar com a mamata dos acionistas da Petrobras. Vamos lembrar, a Petrobras, se contar 2021 e 2022, a gente está falando aí de quase 300 bilhões de reais que a Petrobras pagou em dividendos aos acionistas. Já que são dividendos, um acionista compra a ação da Petrobras. Aliás, você, se quiser, pode fazer pelo seu próprio celular. É fácil, não dura nem 5 minutos, vai lá e compra uma ação. Agora imagina alguém que tem muitos milhões de reais ou bilhões, compra a ação da Petrobras e a cada 3 meses a Petrobras anuncia o seu lucro e parte do lucro vai em dividendos, ou seja, parte do lucro vai diretamente para esses acionistas. Quanto mais ações da Petrobras tiver o acionista, maior é a parte do bolo dele. Só que tem uma coisa, a Petrobras é a única empresa do mundo que dá mais de 95% do seu lucro direto para os acionistas. Ou seja, o dinheiro não fica para a empresa, o dinheiro vai todo para os acionistas. Então, a gasolina está caríssima, porque, vamos lembrar, o Bolsonaro praticamente triplicou o preço da gasolina no governo dele para que os acionistas tivessem essa mamata toda. Então, se você for até no site da Petrobras, tem lá como são distribuídos os acionistas, boa parte dos acionistas, quase 45%, são estrangeiros. Então, de 300 bilhões de reais, a gente está enviando aí mais de 100 bilhões diretamente para os estrangeiros. Dinheiro meu, dinheiro seu, que a gente está pagando em diesel, em gás de cozinha, em gasolina a mais. Não tá tanto a mais porque o Bolsonaro, numa medida eleitoreira, o Bolsonaro tirou o imposto dos combustíveis. Antigamente, a gente pagava, governo Lula, governo Dilma, a gente pagava 3 e pouco na gasolina, e nesses 3 e pouco, 20, 25% era imposto. E aí, o que acontece? Quando você pagava gasolina, quando o caminhoneiro pagava diesel, quando as empresas que usam maquinário pagavam combustível, você pagava seu gás de cozinha, parte daquilo era imposto, ia para quê? Ia para os governos estaduais investirem em saúde, educação, moradia, enfim, terem caixa, que é muito importante ter caixa. No governo Bolsonaro, não. Passamos a pagar o quê? 10 reais de gasolina, depois sem o imposto caiu para 5, 4,50 5, ou seja, ainda muito mais caro do que no governo Dilma, sem gerar um centavo de imposto. Por que não estava gerando centavo de imposto, Thiago? Porque o dinheiro ia todo para os acionistas. Ou seja, estava dando um prejuízo de 84 bilhões por ano para o governo. 84 bilhões. Por quê? Porque 84 bilhões vão para os acionistas. Tá. O que aconteceu? O Lula prometeu mudar essa palhaçada, só que o Lula só pode mudar em abril. A próxima reunião do Conselho da Petrobras se dá em abril. Então, até abril, o Lula não pode fazer nada, ele está de mãos atadas. O que acontece é o seguinte, o prejuízo é muito grande, então o Lula anunciou um imposto só sobre a gasolina. Porque se anunciasse um imposto menor do que era antes, se anunciasse um imposto total, a gasolina ia voltar a ser 10 reais, quase 10 reais. Então anunciou um imposto bem menor, e no diesel e gás de cozinha não. Então continua o Estado perdendo dinheiro. É dinheiro que é para ser investido, é reinvestido. Ainda mais quando você tem um governo que agora é um governo de verdade, não um governo ladrão como o governo Bolsonaro. Tá. O que vai acontecer? O Lula em abril vai mudar a política de preços da Petrobras. Talvez ele faça pouco a pouco, talvez seja de uma vez só. E aí vai voltando o imposto aos poucos. Então mesmo com o imposto voltando ao patamar que era antes do Bolsonaro fazer as medidas eleitoreiras, a gasolina ainda vai estar muito mais barata do que era quando o Lula assumiu. Vamos pagar aí bem mais barato e gerando imposto. Ou seja, vai voltar ao normal, sem essa mamata dos acionistas da Petrobras. Só que o ministro de Minas e Energia tem um plano diferente. O plano dele é continuar a mamata. Não sei qual é a parte que ele está levando nisso aí, ou se está levando alguma coisa. Porque, olha, ou o senhor Alexandre Silveira é uma pessoa muito burra, muito burra, ou tem alguma coisa aí por trás que não estamos sabendo. Só tem essas duas opções, eu não tenho terceira opção nessa aí. Aí, olha só, o Alexandre Silveira resolveu trair o Lula, tirar os indicados que o Lula e o pessoal da esquerda colocou para o conselho da Petrobras e colocar gente do Centrão. São 11 conselheiros na Petrobras. O governo pode indicar 6. Então o governo tem que fazer indicação boa desses 6 aí para ter uma maioria e poder mudar a política de preços. Se fizer uma indicação errada, tem chance do governo não ter maioria e não conseguir mudar a política de preços e o Lula não conseguir cumprir tão rápido a promessa dele. Imagina se ele não consegue cumprir agora, tem que esperar mais 3 meses para a próxima reunião. É uma desgraça. Então, para o governo, em popularidade e para a população brasileira. Então começou uma articulação ontem para desfazer esse golpe do ministro de Minas e Energia. Isso tudo foi articulado pelos donos do BTG Pactual. Ok. A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, durante o governo de transição, saíram várias matérias na mídia, e eu lembro até de matérias de uma jornalista da UOL, é uma jornalista que é muito ligada a militares, inclusive eu acho que você dá um chute bem dado nas partes íntimas de generais, quebra todos os dedinhos da mão dessa puxa-saco de militares. Uma jornalista da UOL que eu não posso falar o nome dela, porque ela
Ela processa todo mundo, aquela que é do Lawfare, já processou mais de 20 pessoas que falaram o nome dela. Pois bem, essa aí fez várias matérias falando, olha, a Glaze está com muito espaço na equipe de transição, ou o mercado financeiro, os militares não estão gostando disso. Aí também teve matéria no Globo e tudo mais, falando que a Glaze estava com espaço demais. Acho excelente, inclusive acho que tem que ter mais ainda. Tá, por quê? Porque a Glaze vai direto ao ponto. Ela deu uma entrevista ao Metrópolis, ao Guilherme Amado, eu vou te mostrar um trecho aqui, uma entrevista completa está lá no canal do Metrópolis ou no site do Metrópolis. Eu vou te mostrar um trecho aqui e falar um pouco sobre a entrevista. Ela simplesmente detonou o ministro e mostrou o seguinte, o governo não vai aceitar isso não. Mas não vai aceitar mesmo. Então o ministro fala, ah, mas eu apoio o Lula desde antes. Não interessa. Não interessa desde quando você apoia o Lula. Chega na hora do governo é para trabalhar do jeito que foi feita a campanha. A campanha foi feita o seguinte, olha, vamos mudar a política de preços da Petrobras. Essa foi a campanha do Lula. Nós vamos fazer o Brasil voltar a ter soberania e acabar com essa mamata do mercado financeiro e dos acionistas. Porque eles estão sugando de toda a população brasileira. São 220 milhões de pessoas que estão pagando para meia dúzia de bilionários ficarem muito mais ricos. E alguns outros ganharem muita propina por fora. É isso. Então, eu vou te mostrar aqui um trecho da entrevista da Gleice, você vai ver, mas ela deu um enquadro no ministro, ao vivo na entrevista. Eu imagino a cara de bunda que deve estar o senhor Alexandre Silveira. Olha só aqui, um trecho da Glaze falando. Vamos lá. Penso que os indicados do governo têm que seguir governo. Isso vai ser um problema do ministro Alexandre Silveira. Quem tem que entregar resultado é ele. Ele é o ministro de Minas e Energia. Ele não pode colocar um conselheiro que seja contra o que o presidente falou na campanha. Estelionato eleitoral. Não pode, não. Entendeu? Não vai ser um ministro que vai fazer isso. Nós temos que ser firmes. Nós dissemos na campanha, o presidente disse que ia mudar a política de preço da Petrobras. Não tem por que ter essa política de dolarização. Não tem por que pagar esses dividendos. Você sabe que em 2 anos são 280 bilhões pagos em dividendos. 280 bilhões. Quantos investidores tem a Petrobras? 800 mil? 900 mil? Isso é um tapa na cara de mais de 200 milhões de brasileiros que pagam gasolina alta, que pagam diesel alto para colocar dividendo, colocar lucro. Tá errado, tá errado. Ninguém está dizendo que não tem que ganhar, tem que ser remunerado, mas não desse jeito. Isso é escorchante. Então tem que mudar. Quem for para a Petrobras, do conselho, da diretoria, tem que saber isso. Ganhou um presidente da República que falou isso na sua campanha. Eu já mostro aqui o final do trecho dela, mas você já vê que a Glaze não ficou de nhenhenhê, não. Já foi pá, toma, você tem que mostrar resultado, ministro. O que foi dito na campanha foi isso. Não é o que você está fazendo aí, não. E os conselheiros que forem indicados têm que saber que o que foi dito na campanha é isso. Esse é o projeto que ganhou a eleição. O projeto entreguista do Bolsonaro perdeu. A única coisa boa que o ministro fez, falei aqui também no vídeo de ontem, e o processo continuou, foi confirmado hoje, é que ele paralisou todas as privatizações. Tinham várias privatizações que o Bolsonaro encaminhou na Petrobras. Vamos lembrar, toda vez que se privatiza algo, o serviço ou o produto fica mais caro, muito mais caro. O Bolsonaro privatizou uma refinaria na Bahia que valia 21 bilhões de reais. Ele privatizou por apenas 10. Quer dizer, imagina o tamanho da propina quando o cara vende uma coisa por 11 bilhões de reais a menos do que o valor de mercado. Só que tem uma coisa, o problema não é só você vender por 21 bilhões, vender por 10 bilhões uma refinaria que custa 21, não é esse o problema. O problema é que a Petrobras não pode simplesmente fazer assim, ó, olha, vou gastar 21 bilhões e pum, apareceu uma refinaria aqui, ó, vamos substituir aquela ali, dane-se a refinaria que é privada, que tá vendendo a gasolina mais cara do Brasil, vamos fazer uma refinaria aqui para vender a gasolina a um preço justo. Não. A refinaria demora anos para ser construída. Então um projeto feito nos governos do PT, que demorou anos para ser construído, um mega investimento, foi vendido a preço de banana para o Bolsonaro. O setor privado, ou seja, empresários que querem lucro, assumiram a refinaria e a primeira coisa que fizeram foi aumentar em 30% os preços. E aí a Bahia passou a pagar o combustível mais caro do Brasil. Hoje não paga mais Bahia, sabe por quê? Porque o Bolsonaro também privatizou a Reman, que é a refinaria lá de Manaus. Agora o combustível mais caro é lá, viu? Não é mais na Bahia. Também, só na Reman foram mais de 600 milhões de reais roubados pelo Bolsonaro, 600 milhões abaixo do valor de mercado. Novamente, o problema não é só você vender abaixo do valor de mercado, é que você não faz uma refinaria do dia para a noite. Se a refinaria custa 21 bilhões, como a da Bahia, para você vender, olha, você tem que vender por uns 50. Porque não vale a pena vender pelo valor de mercado. Ok. A Glaze enquadrou agora o ministro e está tendo uma movimentação. Já adiaram a assembleia onde os conselheiros indicados pelo ministro seriam já empossados. Então já foi adiado.
exatamente para que não possam tomar posse. Ele indicou um ministro que é almirante bolsominion. Um conselheiro. Ele indicou outros conselheiros ligados a militares, gente ligados ao Bolsonaro, gente ligada... Só gente de direita. Não tem um dos conselheiros indicados pelo senhor Alexandre Silveira que seja um conselheiro que fala, nossa, esse pelo menos ele é centro. A gente não sabe se ele vai votar pró-mercado financeiro, pró esse pessoal aí que tá mamando muito ao nosso custo de 200 milhões de habitantes, ou se ele vai votar pelo que foi o projeto do Lula. Não tem um desse jeito. Todos são de direita. Não tem aquela sombra de dúvida. Você tem a certeza de que ele indicou todos os conselheiros que vão votar por um projeto que era o projeto do Bolsonaro. Eu falo, pô, como é bom você ver a presidenta do partido que faz... Ela não tem cargo oficial no governo, mas ela ajuda a fazer as políticas do governo junto ao Lula, e que vai lá e fala a verdade e enquadra um ministro. Então, vê aí os próximos passos, mas eu te aviso, cabeças vão rolar. Falou.